Olá, meus amigos, estamos aí nos encontrando para a gente estar tratando de um crime específico aqui, o crime de moeda falsa, que vai estar aí dentro dos crimes contra a fé pública. Então põe na tela aí para a gente. Aí você tem, a depender do seu programa, esse artigo específico aí para a gente estar tratando, beleza? Então agora vai ser o crime de moeda falsa dentro dos crimes contra a fé pública. E o capítulo específico, moeda falsa. Então vamos pegar o delito de moeda falsa. Eu mesmo trabalhei bastante com a repressão desse tipo de crime, porque isso aqui, né, se for falsificação boa, quem investiga é a Polícia Federal. Então estamos lá. Artigo ou papel moeda e tem que estar em curso legal no país. Figura correlata. Nas mesmas penas, dessas condutas que ele está praticando, né, está introduzindo em circulação, de qualquer forma, moeda falsa. Forma privilegiada, que a lei deu era falsa. Estava de alguma forma adulterada. Aí o que você faz? Não vou ficar no preju, não. Eu vou colocar em circulação de novo, depois de conhecer a falsidade. Você é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Então a pena bem menor, chega a ser aí uma infração de alguém. Aí esse alguém vai e percebe que você está tendo moeda. Se tiver prova que você recebeu de boa fé e está querendo passar para tirar o prejuízo aí, é crime. Só que aí a pena é bem menor, infração de menor potencial ofensivo. Então tem essa forma com a pena reduzida. E também temos
Forma qualificada, põe na tela aí pra gente. Olha a figura qualificada do delito de moeda falsa. Então vamos a ela aqui, ó. Figura qualificada. É punido com reclusão, olha agora aqui, de 3 a 15 anos e multa. Quem? O funcionário público, ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão, que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou a emissão daquela moeda com peso, moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, ou papel moeda em quantidade superior autorizada. Então aqui você vê que é o sujeito que o valor, um título ou peso inferior ao determinado em lei, porque a lei é que determina, ou papel moeda em quantidade superior à que está autorizada. Também aí é uma figura qualificada com a pena bem mais alta, né, do que a moeda falsa normal. Beleza? Ok. Figura equiparada. Nas mesmas penas, incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava autorizada. Então, essa circulação não estava autorizada, mas ele desviou, fez circular, soltou aquela moeda, porque isso é tudo registrado. Também vai ter a mesma pena aí de 3 a 15 anos. Beleza? Olha lá, vamos para as notícias para a gente começar a inserir aí no sistema. Então, moedas falsas, ó, 15 mil por dia, moedas falsas circulam pelo centro de São Paulo. Tá lá, difícil é quantificar isso aí, né? Tá lá umas moedinhas, olha lá. Falsas, olha como é que fabricam lá. Olha as encontradas lá, né? 50 centavos. Beleza? Olha mais uma aqui, ó. Notícia. Moeda falsa. Olá, sabia que mais de 200 mil em dinheiro falso foram tirados de circulação nos primeiros meses deste ano? Em algum momento, uma nota falsificada pode parar na sua mão. Sabe o que fazer nesse caso? Fique atento às dicas da DPU. Olha lá. Ao se deparar com uma nota falsa, faça um BO na delegacia. Primeira coisa que você tem que fazer é o BO. Como identificar? Para ter certeza de que a nota é autêntica, você deve observar os itens de segurança. A marca d'água com animal que ilustra a cédula deve estar visível na área clara, à esquerda. É importante também sentir com os dedos a textura do papel e a impressão. O papel legítimo é menos liso que o comum. Para conhecer outros de segurança, veja a página do Banco Central. Está lá, né, os elementos aí para você auxiliar na descrição, porque muitas vezes só perito que vai conseguir analisar isso. O que fazer? Olha lá, ao notar que a cédula não é verdadeira, a pena é menor, né, infração de menor potencial ofensivo, mas tu responde. Faça um BO na Polícia Civil ou Federal. O mais certo, porque aqui, ó, né, a Federal é que vai investigar isso. Ver que a nota é falsa, caso você tente passá-la para frente e alguém descobrir que não é verdadeira, você terá que se explicar. Não é só explicar não, pode responder pelo crime. Tá lá, ó. Se você sacar a nota na agência ou no caixa eletrônico, o Banco Central orienta a procurar o gerente e informar a situação. Dependendo do caso, pode até haver o também não é obrigado a registrar, tá? Que essa nota lá, você acha que é falso, não tem esse período, não está introduzindo em circulação, não é o crime.
que foi demais aqui, ó, tá? Falou mais. A DPO oferece assistência jurídica gratuita a quem não tiver condições de contratar um advogado. Se precisar de ajuda, procura unidade, Florianópolis e tal, tá lá, até mais. Então são as dicas aí dadas. Então vamos, porque interessa aí de forma específica, as jurisprudências e as questões. Então, estamos lá no crime de moeda falsa, artiguinho 289. Então, falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Então, crime lá de moeda falsa. Consumação do crime de moeda falsa. Onde é que se consuma? Importante aqui, por que é importante o local da consumação? Porque o local da consumação é que vai dizer pra gente qual o juiz competente para julgar, qual foro, qual vai ser o juiz competente. Então, olha lá. No crime de moeda falsa, cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, perfeito, olha a consumação aqui, ó. Consumação ocorre quando se falsificou a moeda, sendo irrelevante, não interessa para a consumação do crime, eventual dano patrimonial imposto a terceiros. A vítima que não é passível de reparação. Beleza. Os crimes contra a fé pública, assim como nos demais crimes não patrimoniais, então é importante, nós estamos aí no título dos crimes contra a fé pública, ó. Eles não são patrimoniais. Em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior, dada a impossibilidade material de haver reparação, né, do dano causado ou a restituição da coisa pretendida. Então, a regra é não caber aqui, com base na jurisprudência, a figura do arrependimento posterior, porque não é crime patrimonial, mas sim contra a fé pública. Então, a vítima é a coletividade. A fé pública que está sendo violada aí no crime de introduzir moeda falsa em circulação. Dolo. Também é importante aqui esse julgado. O crime de circulação de moeda falsa exige, olha lá, até por isso que eu falei, ó, essa notícia aqui, aquela notícia lá de jornal não está muito certa, porque olha lá, olha o crime de circulação. E o crime, olha lá, é circulação de moeda falsa, não é você taca a moeda falsa em mão. Então, olha lá, circulação, cadê a marcação? Aqui. Circulação de moeda falsa. Exige para sua caracterização o dolo genérico, vontade livre e consciente de, entre outros verbos desse substantivo, guardar, ó, ou introduzir em circulação moeda que sabe ser falsa. Beleza. Então tá aqui, ó. Você tem que ter o dolo específico de agir com essa conduta, guardando com a finalidade aí, né, de, sabendo ser falsa, fazer algum uso aí para alguma finalidade. Então, julgado aí de 2016, guardar ou introduzir. Questão importante aqui vai ser o princípio da insignificância. Olha aqui o princípio da insignificância. A jurisprudência do STJ mostra-se consolidada em harmonia com o entendimento do Supremo para, olha que importante aqui, ó, afastar a incidência do princípio da insignificância ao delito de moeda falsa. Então isso aqui é muito importante, ó, já está lá STJ e Supremo, que no crime de introduzir moeda falsa em circulação não vai incidir aqui o princípio da moeda falsa, independentemente do valor ou da quantidade de cédulas apreendidas. Olha lá, ó, uma vez que o bem jurídico tutelado por essa norma penal é a fé pública e não, como nós vimos aí, não é o patrimônio. Então, nesse caso aqui, já é interessante julgado que aqui não importa o valor da moeda, de R$1, de 50 centavos, se é nota, se é dinheiro, papel, moeda, vai ter aí a responsabilização, beleza? Responsabilização pelo, olha lá, ó,
Ó, falsificar, fabricando ou alterando, moeda metálica, não importa o valor, ou papel moeda de curso. A primeira conduta é falsificar, fabricando ou alterando. É a fabricação. Aí ele vem, olha as figuras correlatas. Na mesma pena incorre quem por conta própria ou alheia importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta. Olha a condutazinha lá do guardar. Ó, ou introduzir na circulação moeda falsa. Então, em todas essas modalidades, importar, exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, o objeto, até guardar aqui, mas você tem que ter o dolo específico para estar guardando, né, da moeda falsa. Ou introduzir, é um dos elementos verbais, a moeda em circulação. Não é o único, mas em todos eles tem que ter o dolo específico. Tá? Tem que ter o dolo. Ah, eu sei que é falso e estou emprestando, sei que é falso e estou guardando. Né? Aqui não tem a modalidade culposa. Beleza? Tranquilo? Podemos avançar? Então estamos vendo aí os julgados aí específicos de cada hipótese dessa aí. Importante se destacar que, segundo tanto o STJ quanto o Supremo, põe na tela, ó, não tem incidência o princípio da insignificância ao delito de moeda falsa. Então vai ter aqui sempre a tipicidade material. Falsificação grosseira. Falsificação grosseira. Aqui vai incidir a súmula 73 do STJ. O que fala pra gente? Olha lá. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, de competência da Justiça Estadual. Que é isso mesmo. O que é o crime? É você praticar qualquer daquelas condutas, até fabricar ou introduzir em circulação, emprestar. Você tem que ter aquela nota, aquela moeda que você tem, ela tem que ter condição de ingressar em circulação. Porque o crime base é esse, isso está em circulação. Só que às vezes essa falsificação ela é grosseira. Você passando ali, batendo o olho, não precisa pegar, olhar a marca d'água, não, você batendo o olho, opa, isso aqui é falso. Pega isso na hora. Então, esse crime se entende que não é uma tentativa de introduzir isso em circulação. Isso é uma mera o quê? Tentativa de estelionato. Você está querendo enganar para quem você está dando a nota lá. Então, entende que nesse caso não é moeda falsa, vai ser estelionato. E se a falsificação for muito grosseira, tipo aí uma nota de R$1.000, nem existe, não vai conseguir enganar ninguém com isso, pode até configurar nem um estelionato, um crime impossível. Então, pode ser 3 coisas. Falsificação boa, moeda falsa. Grosseira, estelionato. Muito grosseira a ponto da absoluta impropriedade do objeto que você vai não vai nem enganar o terceiro jamais, aí configura até fato atípico. Por absoluta impropriedade do objeto que você está utilizando, do meio, né? A forma como você está ali praticando. Beleza? Continuando, questãozinha. Teodoro, 30 anos de idade. Então tá lá o Teodoro. Opa, vou marcar aqui. Ó. Teodoro, 30 anos de idade, brasileiro, casado sem antecedentes, falsificou 10 cédulas de R$10. Então ele falsificou, ele mesmo é que fabricou. Com o intuito, olha a vontade dele, olha o dolo específico, de introduzi-las em circulação, na conduta de pagar uma conta de TV a cabo atrasada. A caminho da casa lotérica, no entanto, foi abordado por policiais e, assustado, entregou as cédulas e confessou a falsificação. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que, tendo em vista o ínfimo valor das cédulas falsificadas, trata-se de fato atípico? Não. O que o Supremo e o STJ entendem? Não se aplica o princípio da insignificância. Ok? Olha lá, ó. O bem jurídico tutelado pelo 289, moeda falsa, é a fé pública, a credibilidade da moeda, a segurança de sua circulação, independentemente da quantidade do valor das cédulas falsificadas, haverá ofensa ao bem
jurídico tutelado. Razão pela qual não há, que se falar em mínima ofensividade da conduta do agente, o que afasta a incidência do princípio da insignificância. Beleza? Ok? Então tá lá, 2018, VUNESP, investigador de polícia. Beleza? Olha lá, novamente, mesma situação, né? Considerando a situação, é correto afirmar que Teodoro praticou o crime de moeda falsa na modalidade consumada? Sim, porque não precisa dele causar o prejuízo, né? E se condenado, pode receber uma pena de reclusão de 3 a 12, mais multa, perfeito, é a pena. Não precisa ter o prejuízo ali para a vítima, porque é um crime contra a fé pública, perfeito. Consumação, nós vimos que é com aqui é a questão da consumação, A consumação é com a fabricação. Cadê o verbo? Ele falsificou. Tá lá, é com a falsificação que já consumou. Suponha que Felisberto, 25 anos, estudante de direito, pague uma compra no valor de 150 com 2 cédulas falsas de 100. Então ele sabe que é falso. Das quais conhece. Olha lá, conhece a falsidade. E que 2 dias após o pagamento se arrependeu depois. Olha lá a questão do arrependimento. Procure o dono do estabelecimento comercial e pague com moeda verdadeira. Nesse caso hipotético, pode-se afirmar que Felisberto poderá responder criminalmente por moeda falsa? Sim, porque não tem a questão do arrependimento aqui. Né? Olha lá o STJ. Né? No crime de moeda falsa, cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, sendo irrelevante o eventual dano patrimonial imposto a terceiro, no caso ou com a falsificação da moeda ou com a entrega, né, colocada em circulação. Não precisa ter o prejuízo, eventual dano patrimonial a terceiros. A vítima, lá, coletividade, no caso da moeda falsa, como um todo. E o bem jurídico tutelado é olha lá, o bem jurídico tutelado, fé pública, que não é passível de reparação. Desse modo, os crimes contra a fé pública, semelhantes aos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior. Então tá vindo, a regra é não caber, aí como a questão está perguntando, o arrependimento posterior. Dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. Já era, a nota foi, já passou, já está em circulação. Beleza? Ocorre a consumação. Então você vê que é sempre aí perguntinha sobre consumação de moeda falsa. Então, ocorre a consumação no crime previsto no artigo 289 do Código Penal, moeda falsa, com a falsificação ou alteração de moeda, mesmo sem a potencialidade para iludir. Se não temos a potencialidade para iludir, aquela falsificação, ela é o quê? Grosseira. Súmula 73 do STJ. Não vai, né, configurar moeda falsa e sim estelionato. Olha lá, olha um julgado aqui do STF. O crime de moeda falsa exige para sua configuração que a falsificação não seja grosseira. Se for grosseira, não é moeda falsa e sim estelionato. A moeda falsificada há de ser apta à circulação, como se verdadeira fosse. Se a falsificação for grosseira a ponto de não ser hábil de ludibriar terceiro, não há crime de estelionato. Se for tão grosseiro a ponto de não ser hábil nem a enganar terceiro, não há nem estelionato. Aí é aquela modalidade que a gente vai ter de fato atípico. A apreensão de moeda falsa com valor de R$5 em meio a outras notas verdadeiras, na circunstância fática da presente interpretação, não cria lesão considerável ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta do paciente é atípica. Aqui é o seguinte, a apreensão de nota falsa com valor de R$5 em meio a outras notas verdadeiras, nas circunstâncias fáticas, não cria lesão. Aqui é o seguinte, tá contra o próprio entendimento do STF. Por quê? O que nós vimos? Não tem a ver o valor, né? Tem que demonstrar o quê?
Se a conduta do paciente é atípica, por que vai ser atípica aqui? Porque não demonstrou, ele passou aquela nota num bolo de várias e tinha uma falsa. Ele não tinha o dolo de introduzir aquilo em circulação. Um valor considerável, né? É o valor que ele passou, porque nós vimos que só o valor não tem importância, não aplica o princípio da insignificância. Nesse caso é porque por estar no várias outras, não caracterizou o dolo para o sujeito. Aí a conduta que ele teve ali é atípica, mas por conta de não ter o dolo de aquilo era falso. Por aí, beleza? Vamos lá, mais uma. Mais uma sobre consumação. Ocorre a consumação. Então, ocorre a consumação no crime previsto no artigo 289, moeda falsa, com a simples ofensa potencial de causar dano à fé pública, não dispensando de resultado lesivo a terceiro, não, dispensa, prescinde, dispensa resultado lesivo a terceiro, isso aqui não. Então ocorre a consumação do crime do 289 com a simples ofensa potencial de dano, tanto que nós vimos lá que várias condutas que nem tem, até o guardar, né, várias condutas ali de modalidade específica, claro, tem que ter o dolo sempre, né, você pode estar ali sendo responsabilizado. Então, olha lá, né, o crime de moeda falsa não exige a presença do dolo específico para a sua caracterização. A presença do dolo genérico, esse tem que ter, ó, de que vontade livre e consciente é suficiente para o alcance do crime, não sendo exigido o ânimos lucro facente, não precisa ter intenção de lucrar aqui ou de causar prejuízo a terceiro. Trata-se de crime comum, comissivo, formal, de perigo, olha as caracterizações dele aqui, ó, instantâneo e plurissubsistente, no qual a consumação que se dá, ó lá, com a simples ofensa potencial de causar dano à fé pública, objeto jurídico tutelado, dispensando resultado lesivo a terceiro, que seria a finalidade específica. Então não tem esse ânimos, ó, lucre facente, não tem essa finalidade específica de resultado lesivo a terceiro. Então crime comissivo, formal, de perigo, instantâneo, plurissubsistente, pode ocorrer por várias, nós vimos lá que tem vários núcleos verbais, e a consumação se dá com a simples ofensa potencial de causar dano à fé pública. Não precisa nem ter configurado esse dano à fé pública, mas é o dano, a possibilidade de causar esse dano à fé pública com a possível introdução daquela moeda falsa em circulação. Beleza? Vamos lá, mais uma de consumação. Até agora é o que está predominando aí, moeda falsa. Então, ocorre a consumação no crime do 289, moeda falsa, com a simples fabricação ou alteração de moeda em circulação capaz de induzir a erro. Sim, fabricou ou alterou, já estamos lá, moeda falsa, né? É um crime de perigo, bastando a potencialidade da ofensa à fé pública. Fabricou, alterou, já consumou o crime. Olha lá, o crime formal não exige o evento naturalístico de dano ou de perigo. Fabricou, alterou, já está consumado o crime. Constitui crime de moeda falsa previsto no 289 do Código Penal, ou em seus parágrafos, nós vimos lá as condutas, né, equiparadas, fabricar fraudulentamente moeda metálica, já retirada de circulação. Se já retirou de circulação, nós não estamos diante da figura específica aí de moeda falsa. Não importa se o valor dela é economicamente apreciável por sua raridade. Não é vendendo a colecionador. Não, tem que estar em circulação. Se já tiver retirado de circulação, nós não vamos ter aí a figura. Olha a literalidade aqui, ó, né? Pode obter aqui um crime, no caso aqui de estelionato, mas não moeda falsa, porque a nota tem que estar em circulação. Beleza? Mais uma questãozinha. João, comerciante,
estabelecido em determinado município falsificou várias cédulas de dólar norte-americano. Opa, olha lá. Sendo certo que a quantia falsificada corresponde a 100 mil reais. Nessa situação hipotética, João praticou em tese o crime de moeda falsa? Sim, porque a moeda tem que estar em curso, ou no país ou no estrangeiro. Dólar norte-americano circula no estrangeiro, tem circulação, então, crime de moeda falsa. Olha lá, tem que ter. Olha as elementares. Falsificar, fabricando, alterando, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país. Se já saiu de circulação, como nós vimos na outra questão, já era. Tem que estar em curso legal, seja no país, seja no estrangeiro. Ó a brincadeira aí, até 12 anos de cadeia. Então, tem que ter curso legal. E esse curso legal pode ser no país ou no estrangeiro. Beleza? Tranquilo? Podemos avançar? Vamos mais uma, encerrar o bloquinho. No crime de moeda falsa, é necessária a imitatio veritatis, ó, e não a perfeição do imitatio veri, exigindo para a configuração do delito a aptidão para enganar número indeterminado de pessoas. Perfeito, né? Olha lá. Mas, o que nós vamos fazer? Deixa aqui a perguntinha, põe a perguntinha aqui. No próximo bloco, a gente vem aí para, né, não ficar muita questão para o próximo, a gente deixa essa aí para as considerações depois do cafezinho. Até já.